Olá, bem-vindo ao Conectados, o podcast do Rotary em Ação, promovido pelo Distrito 4730 e patrocinado pelo Sicredi. No episódio de hoje, Ramon Cotar, Imagem Pública Distrital, vai conversar com André Martins, associado ao Rotary Clube de Curitiba Oeste, e o tema será Curiosidades Rotárias. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, Nunca te empurrar. é ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. André, o que achou da nossa caneca? Conectados, Pô, muito legal. hein? Personalizada. Conectados, podcast do Rotary em Ação. Vamos colocar o André fazendo nossas locuções aqui, dar ideia pra nossa diretora. Vamos usar a voz aqui do André. André, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu por ter recebido o convite. Fiquei bastante feliz em vir poder compartilhar um pouco sobre curiosidades de Rotary, Exato. sobre formas como o Rotary em algum momento foi reconhecido de maneira errônea, enfim. E você que é um estudioso, é membro da BROL, tem muitas informações, é exatamente esse objetivo aí dessa conversa contigo. Trazer ao longo da história, não é? As informações talvez um pouco distorcidas, um pouco equivocadas, não é? Não por maldade, talvez, mas como a gente fala, né? Talvez uma mentira não intencional, mas contada tantas vezes, se torna, né, uma verdade. Então, queria que você trouxesse, tá com literatura, tá com adesivo marcado, então... Como disse a Juliana, temos a minha hora para Bíblia, começar, não né? para terminar. A minha Bíblia é um livro que foi feito na época do centenário do Rotary, se chama Um Século de Serviços, a história do Rotary Excelente. International. Então, é um livro que conta bastante curiosidades e a história da nossa organização. E a gente tava conversando, você quer, acho que Não. fazer alguma pergunta? Fala. E falando mesmo da história, que é algo que permanece. Vamos dizer fake news nesse sentido aí. Uhum. Muitas pessoas associam o Rotary à maçonaria. Você já deve ter recebido essa pergunta algumas vezes. Muitas. Tá, mas o Rotary tem a ver com a maçonaria? Muita gente hoje ainda pensa nisso. E é curioso porque essa história de uma possível relação do Rotary com a maçonaria, eu acho que é a primeira fake news da história do Rotary International. Porque já na década de 20, principalmente países mais católicos, padres, bispos, chegaram a dizer que católicos não deveriam frequentar Rotarys porque os Rotarys seriam relacionados à maçonaria. Equívoco. Um equívoco total, tanto que o próprio fundador do Rotary, o Paul Harris, precisou escrever que, embora ele tivesse amigos maçons e que alguns maçons faziam parte do Rotary, como até hoje acontece, muitos companheiros. as entidades não tinham relação entre elas. E o próprio Paul Harris dizia, eu não sou maçom, tenho amigos maçons e, inclusive, tem maçons no Rotary. Mas isso não quer dizer que o Rotary e a maçonaria sejam ligados. Mas essa é uma história que é contada há quase 100 anos. E muita gente ainda tem essa percepção, né? Nessa questão histórica, vamos ficar ainda nessa abordagem, temos também nos anos 40, ligado à Segunda Guerra Mundial, que o Rotary teve um posicionamento também, um pouco nessa linha, não é? Eu acho que isso também você tem nesse teu livro. Eu até gosto de citar mesmo. Porque quando a Segunda Guerra, foi deflagrada em 39, é óbvio que foi antes
das piores atrocidades, principalmente o genocídio de judeus, enfim, né? Que aconteceu posteriormente. Mas já no início da Segunda Guerra, se via que a dignidade humana estava sendo vilipendiada nos conflitos, né? E na Convenção de Havana de 1940, o Rotary criou uma resolução em que clamava por liberdade, justiça, verdade, respeito à palavra e consagração dos direitos humanos. E afirmava ainda que o Rotary não tinha o interesse em se envolver nos assuntos religiosos ou políticos dos países onde atuava, mas reservava-se o direito de não operar em qualquer nação onde o povo não tivesse sido tratado ou não fosse tratado com dignidade. E eu acho isso muito interessante porque essa declaração, essa resolução que foi tomada na Convenção de Havana, foi uma das inspirações para que anos depois a Organização das Nações Unidas criasse a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, sim, nós podemos afirmar que o Rotary, de uma maneira de inspiração, tem sua contribuição. Tem uma contribuição com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É interessante, percebemos que o que o André está trazendo aqui não é a percepção dele. Ele está lendo aqui no livro do Centenário. Não é esse registro aqui que é um registro, está na literatura. Exato. Isso aqui é nessa pesquisa. Literatura Rotária. Não é? E vamos já avançar. Mas falando ainda, eu acho que vamos pegar esse gancho que a gente está falando da Organização das Nações Unidas. Eu ia avançar para a ONU. Eu ia avançar para a ONU, porque a gente ouve a máxima, vamos dizer assim, que o Rotary, né, é uma única entidade, é o único clube de serviço, né, algo assim, com cadeira fixa ou permanente na ONU. E isso aí tem uma história por trás também. Eu ainda, você estava me contando antes no início da nossa gravação, eu tenho 11, 12 anos de Rotary, convivendo, né, nos ambientes com rotarianos, nos eventos, né, do nosso distrito, do 4.730, já ouço muito. Recorrente. Esse ano, tenho certeza que eu vi pelo menos umas 2 vezes. Mas isso aí não é bem assim. Eu entrei no Interact em 2006 e eu sempre fiquei encucado com isso, porque, veja, é um contrassenso, né? Organização das Nações Unidas. Como é que uma entidade que não é uma nação vai fazer parte de uma organização de nações? Quando eu fui pesquisar sobre isso, eu vi que, de fato, o Rotary, ele tem uma atividade, ele tem uma participação na ONU. É reconhecido. Sim, mas não é uma organização que tem uma cadeira dentro da organização. O Rotary, ele... Não apenas o Rotary, mas outras organizações, atualmente, com dados do ano passado, são 142 entidades não governamentais que possuem o mais alto status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU. Então, o Rotary, por ter esse status, ele pode participar em várias atividades da ONU, participar de discussões, de debates, e isso de fato acontece, tanto que em alguns anos existe o Dia do Rotary na ONU, porque o Rotary contribui com a ONU. Mas esse é um até caso... presidentes da RI que presidiram assembleias internacionais Isso, gerais. Ex-presidente, vice-presidente, tem um caso de um vice-presidente que lá no início da ONU foi presidente de uma das assembleias internacionais da ONU. Então, a participação de rotarianos com a ONU, inclusive na fundação da ONU, ela existiu e ela é forte. Factível. Eu acho que é por isso que acabou chegando. Alguém disse, não, o Rotary é muito importante para a ONU. De fato é. Mas aí é aquela história que foi criando um outro contorno e aí virou a única organização com cadeira e isso foi sendo repetido ao ponto de muita gente acreditar que é a verdade. Mas na verdade não é. É uma interpretação errônea. É um posicionamento muito nobre, muito digno que o Rotary International possui na ONU, mas não é bem assim. Mas essa história de a única organização com cadeira cativa na ONU, isso dá para dizer que é uma fake news. Não é maldosa, mas ela não corresponde com os fatos. Totalmente, não é? Vamos pegar aqui no Brasil, algo mais recorrente. O Rotary ele tem a presença
as cidades que têm clubes de Rotary, elas possuem a presença nas entradas das cidades. Os marcos rotários. Com os marcos rotários, né? E já ouvimos muito, talvez você deve ter ouvido também, mas essa roda, essa engrenagem na frente da entrada é da concessionária? É da empresa de constrói rodovia? Eu já escutei isso, né? De associarem o Rotary com a empresa do pedágio. Porque todo trevo de cidade tem lá o nome da cidade, né? Rotary Clube Ponta Grossa, Rotary Clube Jaguaraíba. Escrito Rotary, né? Enfim. E outras associações também, não apenas com essa com as empresas de rodovia, mas muita gente que acha que o Rotary é uma empresa de intercâmbio. Uhum. É claro que o Rotary faz intercâmbio e deve ser reconhecido por isso, mas o Rotary é muito mais abrangente do que o intercâmbio, apenas o intercâmbio, né? Então, isso é um trabalho de imagem pública, você como presidente da Comissão Distrital, esse é o nosso desafio recorrente. Quando a gente trabalha com a imagem pública, para tornar o Rotary conhecido pelo que ele faz, que são as ações humanitárias, que é o companheirismo de fato. Então, é um desafio tornar o Rotary mais conhecido para a população em geral, porque isso vai só trazer benefício para o Rotary e para a população, porque quanto mais o Rotary for conhecido, mais parcerias, mais pessoas vão poder ingressar no Rotary e maior vai ser a capacidade de atividade. De impacto, né? Dos projetos humanitários, não é? Acesso ilimitado às salas VIP. Isso é ter com quem contar em qualquer lugar. Isso é ter Sicredi Visa Infinite. Mas nesse sentido, pensando agora não só nessas curiosidades ou nesses equívocos de interpretação, mas pensando no rotariano, nos membros, né, do Rotary, como que eles podem combater essa desinformação? É importante que todo mundo pesquise. Se a gente for olhar para a prova quádrupla, os verbos que abrem a prova quádrupla, o preâmbulo, né, do que nós pensamos, dizemos ou fazemos, hoje a gente tem que pensar no verbo fazer, o que fazemos quando compartilhamos uma informação. Uhum. Nós temos que passar, de fato, o filtro da prova quádrupla, sobre as informações que nós compartilhamos. Porque muitas vezes a gente recebe de alguém que a gente confia e acha que aquilo é uma verdade e acaba compartilhando. Mas isso é algo que pode causar danos, inclusive para os trabalhos rotários. Com certeza. Há muitos anos o Rotary International trabalha, por exemplo, para divulgar informações sobre as vacinas. Nós sabemos que o maior projeto do Rotary International, o Polio Plus, que visa a erradicação da paralisia infantil no mundo, ele é possível graças à evolução da ciência e à existência das vacinas. E há anos, não é de agora por causa da pandemia. Isso é um movimento que já tem pelo menos algumas décadas de antivacinas. E isso prejudica muito o trabalho. Eu me lembro de uma história que eu li há alguns anos de um pai que era do Paquistão. Ali, essa história é um pouco controversa, porque, de fato, a CIA, na época que estava buscando encontrar o Bin Laden, acabou utilizando uma campanha de vacinação que não era relativa a pólio, mas infiltrando agentes. E isso causou um dano muito grande na imagem dos vacinadores, porque o Rotary faz parte de uma iniciativa global de erradicação da pólio. Entidades participam. Com outras entidades, Cruz a Organização Vermelha. Mundial da Saúde, a fundação mais recente, a Fundação Bill e Melinda Gates, o Centro de Prevenção e Tratamento e Controle de Doenças dos Estados Unidos, e enfim, a Unicef também. E esse pai, por causa dessa desinformação de achar que as equipes de vacinação eram, na verdade, agentes da CIA infiltrado, deixou de vacinar o quarto filho dele. Os 3 primeiros foram vacinados. E o quarto filho contraiu o vírus da paralisia e ficou com sequelas. E ele disse, esse foi meu grande erro. Eu não devia ter feito isso. Isso me impacta, né? Impactou bastante. É uma notícia de muitos anos que eu vejo hoje e até me surpreendo, pensando, agora falando de poliomielite mesmo. No Brasil,
uma grande campanha contra a desinformação foi feita pelos Rotarys brasileiros, que era a hashtag Informação Salva, que inclusive vários clubes colocaram banners, outdoors nas cidades, dizendo que as vacinas... Importância, né? Nenhuma vacina é completamente... É 100% segura, aliás. Não existe nada com 100%. Você vai fazer uma cirurgia, você não tem... Nenhum médico vai dizer você tem 100% de chance de dar certo. Isso não existe. Na ciência não existe isso. Então, os Rotarys fizeram essa campanha. Mas é importante falar disso porque no Brasil, com dados de junho do Ministério da Saúde, nós estamos muito abaixo da vacinação de crianças da polio contra a paralisia infantil. Da meta de 10 milhões de crianças para serem vacinadas, pouco mais de 3 milhões e 700 foram, o que é um índice de 35%. A meta é 95%. Nós temos tempo até o final do ano, esses dados são de 30 de junho, mas nós precisamos fazer com que esse movimento anti-vacina não ganhe corpo, porque isso pode prejudicar, por exemplo, o grande projeto do Rotary, que é acabar com a paralisia infantil no mundo. E aqui nós temos uma questão maior, que não é só afetar a reputação do Rotary, mas principalmente o afetar o trabalho humanitário que o Rotary realiza. Exato. Exato, porque é como eu disse, aquele pai que se arrependeu por não ter vacinado o filho, ele já teve outros, né? Uma caçula. Isso. Eles estão num país, ainda um dos únicos 2 países endêmicos, né? O Paquistão e o Afeganistão são os 2 únicos hoje. A doença está erradicada do Brasil desde 1990, mas não quer dizer que ela não possa voltar, porque é um vírus. E nós tivemos agora uma pandemia causada por um vírus. Então nós precisamos manter sempre alerta, né? Como dizem os escoteiros, sempre alerta em relação a isso, porque é um dano para a humanidade. Uma criança impactada, infectada, ela vai ter danos para o resto da vida. Hoje nós conhecemos no Brasil pessoas mais velhas que foram infectadas, né? Porque, como eu disse, desde 1990 não há casos de pólio aqui no país. Mas nós precisamos sempre estar trabalhando para que as crianças sejam vacinadas, recebam a proteção e não corram o risco. De forma integral, não é? Em todo o território, em todas as comunidades. O que eu queria resgatar também, você falou da questão do compartilhar a informação, né? Hoje com a facilidade das redes sociais, e você puxou para prova quádrupla, não é? Então, essa responsabilidade que o rotariano também tem. Acho que de uma vez que passamos a conhecer ou a saber, a não ficar mais na dúvida com relação ao Rotary, a única entidade com cadeira da ONU, por isso você não seja mais safadinho de dizer que o Rotary... O Rotary tem um alto grau consultivo entre as 142 entidades, em várias áreas da ONU, com certeza, mas não é a única. Então, e não tem uma cadeira, né? Numa organização de nações, mas enfim. Mas temos essa responsabilidade, de uma vez sabendo, né, a realidade, a disseminar esta informação. De quando nós caminhamos para a área da saúde, a área da vacinação, não é? É algo ainda mais sensível. Sem dúvida. E quando a gente fala da prova quádrupla, a prova quádrupla deve ser a grande regra moral de todo rotariano e rotariana. E nós reconhecemos isso como sendo, né, o valor da prova quádrupla. E ao mesmo tempo que hoje compartilhar informações é muito fácil, checar as informações também é. Mas precisa ter vontade de fazer isso. É ler uma informação e falar, pô, por que isso? Não é porque veio do André Martins que eu vou sair compartilhando. Exato, eu acho que inclusive tem que pesquisar. Será que o André tá falando certo esse negócio da... Vamos olhar, vamos consultar, comentem nos nossos grupos, nas redes sociais do Distrito e comentem se encontrar, porque vão encontrar na literatura aí esses dados. Então, temos que fazer, né, na comunicação a gente fala aquela tríplice checagem, né, dos dados, né, de fonte. É igual. Sim, a gente precisa levar isso para nossa vida, e sempre considerar a prova quádrupla quando a gente for compartilhar alguma informação. Se a gente tiver alguma dúvida, se tiver algum receio, pesquise.
Ou, na verdade, se a informação for absurda, você pode até... isso aqui deve ser verdade. Desconfie e pense se é verdade mesmo. É fato. Se é justo, se é benéfico, se cria boa vontade, melhores amizades. Passar pelo crivo da prova quádrupla é o fundamental para todo membro da nossa organização. Inclusive, no momento de compartilhar, né, uma informação, uma notícia, inclusive do próprio Rotary. Exatamente. Bom, que nós estamos debatendo no episódio de hoje. Aqui do livro aqui, você que devora as informações e tem um privilégio assim, de ter muitos dados. Que outra história ou que outra curiosidade, André, você conseguiria compartilhar conosco? Agora você quer me pegar com a calça curta, né? Agora tá cheio de post-it ali, eu quero ver mais um. Não, eu marco ele por post-its porque há um tempo já eu faço uma palestra chamada 10 coisas que você precisa saber sobre Rotary. Certo. E aí eu sempre carrego a minha Bíblia e eu vou marcando aqui. Mas então nos diga dessas 10 coisas, nos diga 3 dessas 10 coisas sobre o Rotary. Eu quero focar em uma que eu acho muito interessante. O Rotary, quando foi criado em 1905, ele tinha 2 objetivos originários. Que era promover o companheirismo entre os sócios, porque isso, Paul Harris, que foi criado numa cidade pequena, estava morando em Chicago, uma cidade grande, era a segunda cidade mais importante dos Estados Unidos à época. Ele sentia a solidão e essa foi a motivação dele para criar o Rotary. O segundo objetivo daquela época era promover os negócios entre os associados. Cerca de 2 anos depois, em 1907, portanto, um advogado foi convidado para ingressar no Rotary. E a pessoa, o rotariano da época, perguntou para ele se ele queria ingressar no Rotary, porque o Rotary era uma coisa muito legal, que se reunia grandes líderes de Chicago, que faziam negócios e companheirismo entre eles. E o cara perguntou, tá, mas só isso? Mas como? Isso é bastante, é o companheirismo, é a amizade. E ainda você pode ter negócios. É pouco. Vocês deviam fazer alguma coisa para a comunidade de Chicago. E ali foi o momento em que esse cara que convidou teve uma sacada muito boa. Ele falou assim, então ingresse no clube e proponha isso. E foi o que aconteceu. Donald Carter entrou no Rotary Club de Chicago e propôs o terceiro objetivo, que o Rotary atuasse na comunidade. E aí foi a grande chave, a grande mudança da nossa organização. O Rotary encontrou a verdadeira vocação, o servir. Tanto que, logo no passar dos anos, a questão dos negócios entre os associados foi deixada de lado e foi incluído nessa questão profissional que todo rotariano e rotariana deve sempre promover o maior padrão ético e o reconhecimento de toda ocupação útil, de modo a reconhecer as profissões para o mundo, não é? Mas o Rotary encontrou a vocação não na fundação, mas anos depois com a colaboração de outras pessoas, como o Donald Carter, que é o pai dos serviços humanitários da nossa organização. Dentro do Rotary, né? Foi identificado a importância de retribuir para a comunidade. Daí vem o fortalecimento dos projetos humanitários e aonde surge, nesse contexto, a Fundação Rotária. Isso, né? A Fundação Rotária... Mais pra frente, décadas pra frente, né? A Fundação Rotária foi criada em 1917. O início dela foi muito incipiente, poucas doações. Nós temos também, dentro do contexto econômico e social, nós tivemos uma grande crise em 29, o crack da bolsa e tal, de Nova York, que ainda acabou deixando a Fundação Rotária com menos recursos, né? Poucas doações. Ainda assim, no início da década de 30, a Fundação Rotária fez o primeiro aporte para patrocinar um projeto que era para um... Se não me falha a memória, eu vou fazer essa ressalva. Eu teria que consultar direito no livro, né? Mas que foi para um trabalho para crianças com problemas de saúde, paralisia, enfim. Era um hospital nesse sentido. E o Paul Harris, quando morre, ele deixa escrito e pede que não se enviassem flores, coroas de flores, que toda doação, todo custo fosse doado para a Fundação Rotária. E aí a Fundação Rotária, de fato, ganha atração, porque ela consegue os primeiros milhões de doação em virtude do falecimento do Paul Harris. E ainda naquele ano, a Fundação Rotária cria o projeto de bolsas educacionais, que é o programa mais antigo da Fundação Rotária. Então foi a partir da morte do Paul Harris que isso aconteceu.
André, eu acho que nós temos que marcar uma outra visita tua aqui. Eu virei com alegria. É pra falar de outros assuntos, Como diz o não. governador Artem, sempre com alegria estarei aqui com vocês. Obrigado mesmo, Ramon, pelo convite. Eu espero ter contribuído, espero que as pessoas gostem também. A tua alegria, a tua capacidade de articular essas informações que é muito boa. Eu acho que só enriquece o nosso trabalho aqui da imagem pública com o Conectados. E você sabe qual é o coletivo de capivara? Lá vem o coletivo de capivara. Ó, tô com a Felícia aqui, a pequenininha. Se você... Uma capivara, duas capivaras, 3 capivaras. Qual é o coletivo de capivaras? Assista o episódio que tem com a Felícia. Ah, vou assistir. Cara, obrigado pela tua presença, muito gentil. Obrigado, valeu. E pra encerrar, pra André Martins, ser rotariano é... Servir. Tá bom. Obrigado, meu cara. E nos vemos no próximo episódio do Conectados. Obrigado. Valeu!